Olá pessoal, vamos começar a nossa videoaula focando as demonstrações contábeis. Nós dividimos esse tema demonstrações contábeis em dois vídeos. Um inicial, focando alguns aspectos relevantes relacionados ao CPC 26 e depois um segundo vídeo que vai vir na sequência, em que nós vamos focar as demonstrações contábeis sob o aspecto da Lei 6.404, conjuntamente com alguns aspectos presentes na estrutura conceitual, no framework da contabilidade, traz alguns aspectos relacionados às demonstrações contábeis. Assim, então, nós vamos iniciar essa nossa aula discutindo as demonstrações, entendendo como é que devem ser estruturadas e elaboradas todas as demonstrações contábeis que as empresas necessitam e precisam elaborar. Bom, no primeiro momento, um aspecto que eu considero muito importante, que a gente deve definir e deixar bem claro, é que as demonstrações contábeis, elas têm alguns objetivos principais que devem ser seguidos. Além de exprimir, expressar, mostrar com clareza a situação patrimonial e tudo que acontece durante um período, as demonstrações contábeis, elas também precisam descrever, em termos de objetivo, três pontos que eu considero muito relevante, muito importante na hora de elaborar as demonstrações contábeis, que são apresentar a situação econômica e financeira da empresa. Então, isso é básico, a essência da contabilidade é levar essas informações sobre a situação econômica e financeira da empresa. Então, ou seja, as demonstrações descrevem tudo isso que envolvem os resultados, tanto no aspecto econômico, de lucro, de prejuízo, como no aspecto financeiro, da entrada e saída de dinheiro. É óbvio que tem que atender a legislação, então são objetivos básicos também das demonstrações contábeis. Se não cumprir a legislação, e por isso nós temos normas, nós temos leis, e isso é o que a gente vai falar na nossa disciplina bastante, as normas, leis que de alguma forma se relacionam então com as informações contábeis. E talvez eu acho que para mim o principal objetivo que existe nas demonstrações, que é servir de instrumento de informação para terceiro. Então, se ele não gerar informação, para que nós temos então contabilidade? A contabilidade cada vez mais necessita ser um instrumento de informação, porque como instrumento de informação ele leva então a todos os interessados tudo aquilo que eles precisam, para entender melhor a empresa, tanto no aspecto do gestor como no aspecto do investidor. Conhecer a empresa em termos de informação, ela aparece na contabilidade através das demonstrações, porque a contabilidade, a escrituração, os lançamentos em si, eles são técnicos, e muitas vezes difíceis e até não são acessíveis, Uma empresa às vezes tem milhares, centenas de milhares de lançamentos. Então, a elaboração da demonstração, ela sintetiza isso. Então, por isso que ela é um instrumento de informação, e aí atende bem o conceito do que é a contabilidade, que é analisar as informações econômicas e financeiras, registrar essas informações e gerar informação. Esse é o foco principal da contabilidade, de uma forma geral. Bom, então, falando em demonstrações e as demonstrações que nós vamos trabalhar na nossa disciplina, nós vamos partir do CPC 26. O CPC 26 ele é a norma contábil que traz, então, a definição de quais demonstrações contábeis devem ser elaboradas. Então, nós vamos ter o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração de mutações do patrimônio líquido, a demonstração do resultado abrangente, que ela vem junto com a demonstração do resultado, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas. Então, essas seriam as demonstrações básicas. Vamos ver agora no slide seguinte mais algumas informações que compõem essas demonstrações. Mas a essência é balanço patrimonial, demonstração de resultado abrangente, mutações do patrimônio, demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas. Além disso, a empresa, ela tem que, o CPC, ele evidencia que as informações elas devem ser comparativas de um período para outro
e, quando for necessário, a elaboração de um balanço patrimonial anterior, né, ao comparativo, para que a gente possa, no período mais antigo que seja possível, para que se possa mostrar a apresentação retrospectiva, né, de alguma informação que, porventura, precise ser ajustada em função de uma mudança de política contábil, por exemplo. Além disso tudo, ainda tem a demonstração do valor adicionado, que ela só deve ser elaborada se a legislação exigir ou se for importante como instrumento de informação, é óbvio, né? Então, se é percebido que ele é um instrumento de informação importante, ele vai ser publicado, mesmo que não tenha essa obrigação legal de ser publicado. Mas é a única demonstração que há um porém ali na hora do texto da norma, em que fala na possibilidade de ela ser elaborada só se a legislação obrigar. Tá? Então, a nossa disciplina ela trabalha essas demonstrações, então elas vão ser discutidas uma a uma no transcorrer do andamento da nossa disciplina. A legislação, as normas contábeis, elas estabelecem, né, os CPCs, algumas pressupostos e informações que devem ser seguidos. Né? Então, o CPC 26 traz alguns pressupostos que devem ser obedecidos e seguidos na hora da elaboração das demonstrações contábeis. E o primeiro deles é o pressuposto da continuidade. Né? O pressuposto da continuidade ele está relacionado a gente apresentar informações nas demonstrações que mostrem a capacidade de continuidade da empresa. Né? É muito complexo isso, mas é essencial, né? Ou seja, se eu deixar de fornecer informação, se eu colocar informações que não sejam certas em termos de proposição de continuidade da empresa, isso prejudica a informação, né? Então, se a empresa tem um risco de continuidade, ele tem que estar expresso nas demonstrações, né? Se ela tem solidez, que indica que não corre risco de continuidade, isso tem que estar expresso nas demonstrações. Então, as demonstrações elas têm que, de uma certa forma, revelar isso. Então, por isso, existe o pressuposto da continuidade. Então, principalmente as incertezas sobre a continuidade, elas precisam ser claramente evidenciadas nas demonstrações. O regime de competência, né, isso é básico, né, a contabilidade ela vive pelo regime de competência, mesmo a gente elaborando a demonstração do fluxo de caixa, que é a única exceção, né, que ela realmente traz as informações com base no caixa, todas as demais informações têm que seguir o regime de competência, ou seja, receitas e despesas sendo lançadas no seu período de origem, independente da forma de pagamento, né, ou de recebimento. Então, a competência dos exercícios. A materialidade e agregação é outro ponto, né, que aparece, né, como pressuposto aí que deve ser seguido na elaboração das demonstrações. A materialidade está relacionada a que a gente não deve perder tempo, né, entre aspas, gerando informações nas demonstrações que não sejam relevantes, né, que não sejam importantes. Né? Então, montar um balanço patrimonial e agregar uma conta que tem um saldo de R$1 não tem sentido, né? Tem que juntar ela com as demais. Não precisa aparecer nas demonstrações informações que sejam pouco relevantes e que não agreguem informação. Então, temos que ser objetivos nisso. Então, na hora de elaborar a demonstração, vocês sabem que a demonstração contábil ela é uma síntese, né? Um balanço, uma demonstração de resultado, e as outras demonstrações elas são síntese daquilo que aconteceu na empresa. Então, não pode sintetizar destacando algo que não seja relevante. Tá? Então, a materialidade é importante nesse aspecto. Compensação de valor é outro ponto importante que a norma traz, né? Não se pode compensar valor, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um dinheiro no banco e tenho um empréstimo a pagar no banco, são duas coisas diferentes, mesmo que sejam relacionados ao mesmo banco e à mesma conta, né? Eu tenho saldo em banco, é uma conta, uma disponibilidade de recursos que eu tenho.
eu tenho um empréstimo para pagar, é uma obrigação que eu tenho. São duas coisas separadas e devem ser tratadas de forma separada. Não dá para misturar essas coisas. Tá? Não dá para compensar. É o mesmo banco, então um compensa pelo outro. Não. Uma coisa é ativo, outra é passivo, separado. Frequência de apresentação das demonstrações. As demonstrações devem ser apresentadas pelo menos uma vez por ano. Tá? Dá para apresentar mais vezes? Claro que dá. Quanto mais informação eu gerar, melhor. Então, se eu quiser apresentar a minha demonstração a cada semestre, a cada quadrimestre, se eu quiser montar a demonstração a cada mês, a cada quinzena, não tem nenhum problema. O que a norma diz é que pelo menos tem que fazer uma vez por ano. Tá? E dentro da legislação contábil brasileira, na legislação não só contábil, mas federal brasileira, a gente deve usar, então, essa publicação, sempre considerando pelo menos o exercício social, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Informações comparativas, né, a gente já falou que tem que ser, sempre as demonstrações têm que ser comparativas de um período para outro, então eu tenho que ter o exercício atual e o exercício anterior para todas as demonstrações, tá? Inclusive para as informações narrativas, né? Ou seja, a nota explicativa, quando ela vai explicar uma situação desse ano, ela tem que comparar com a informação do ano anterior, tá? Porque o objetivo é que a gente possa analisar a evolução da empresa de um período para outro. Tá? Além disso, pode haver a informação comparativa adicional, que é quando a gente agrega, além do ano atual ao ano anterior, algum ano, um terceiro ano, né, que é em função de alguma apresentação complementar que a empresa precisa fazer, em função de algum elemento que provoque alguma informação que seja necessária para um bom entendimento do exercício atual e do exercício anterior. Desenvolvendo. Então, por exemplo, um exemplo clássico, né? Ela controla o estoque lá pelo sistema de inventário permanente através do custo médio, e ela resolveu mudar para o PEPS, né? A gente já falou, comentou outras vezes sobre isso. Mudou o critério, é uma mudança de critério. Mudança de critério leva a ter que voltar no ano anterior e ajustar isso, porque senão as demonstrações não ficam comparativas, né? Como é que eu vou comparar um estoque que era para um critério e passou para outro, né? Então, a gente tem que voltar e reapresentar a demonstração. E para isso, muitas vezes é necessário, além do ano anterior, um terceiro ano de comparação para poder entender melhor essas mudanças que aconteceram nas demonstrações. Tá? Então, isso deve ser feito quando houver, então, a situação de uma mudança num critério, né, num procedimento contábil que a empresa faz. E por fim, né, para encerrar essa primeira etapa, desse primeiro módulo aqui da nossa demonstração, das demonstrações contábeis, existe a questão da consistência na apresentação das demonstrações. Então, a consistência ela está relacionada justamente a esses aspectos que a gente falou até aqui, de elaborar demonstrações que possam ser comparadas, que possam entender, né, se possa entender a evolução que aconteceu de um período para outro. Tá? Então, se eu mudo critérios, eu preciso ajustar as demonstrações no período anterior, porque senão eu não tenho consistência de um período para outro. Tá? Então, se eu apresentei a demonstração de uma forma num ano, para mim mudar para outra, eu tenho que ajustar um dos 2 anos para que haja consistência.
quando houve essas mudanças grandes na contabilidade, lá em 2007, 2008, 2009, em que vieram novos procedimentos, a mudança de critério na forma de apresentar as demonstrações, de agrupamento, fez com que tivesse que reapresentar demonstrações anteriores para que mantivesse a consistência, senão não tem comparação, não se consegue comparar um exercício com outro. Certo? Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre demonstrações contábeis relacionadas aos CPCs, né? Ou seja, as normas contábeis. Depois, nós vamos focar já num outro aspecto. Aqui foi focando mais principalmente o CPC 26, mas nós vamos vir na sequência, na segunda parte das demonstrações, falando da Lei 6.404 e também da questão relacionada com a outros aspectos que as normas trazem de informações que devem ser entendidas e apresentadas pelas empresas na hora da elaboração das demonstrações. Valeu, pessoal, até a próxima. Grande abraço.